Boa tarde, secretária Sônia Silveira. Boa tarde a demais presentes aqui na sala, novamente, né, dando boa tarde aos professores e diretores que estão aqui presentes. É um prazer estar com vocês aqui, acho muito importante, né, estou vendo que está cheio ali, e isso me deixa feliz, e eu vejo que vocês estão realmente importados com a educação, estando aqui presentes, isso representa muito. Tanto é que hoje a reunião rendeu bastante, acho que todos falaram aqui, com exceção de poucos, né, por se tratar de um assunto de tremenda importância, a qual eu levo também essa importância à frente, né, e eu acho que eu vou querer mais resumir aqui, secretária, se for possível, a respeito do requerimento que eu fiz, o tema, né, sobre a grade curricular. Eu imagino que a senhora trouxe para nos mostrar, e se tiver trago, fica à vontade, e quiser falar, fica à vontade, né? Eu quero te fazer depois alguns questionamentos, tudo bem? Excelência, é um prazer conhecê-lo pessoalmente, eu não o conhecia, mas eu prefiro perguntas dirigidas. Tudo bem. A senhora, novamente, né, voltando àquele fato que houve algumas semanas aqui, aqui na nossa cidade, da minha ida, né, que teve na escola... 19 de outubro. Sim, posso concluir? Pode. Desculpa. Aí, assim que eu terminar a pergunta, a senhora responde, tá bom? Desculpa. Só tomou conhecimento do fato, desse dia que ocorreu? Sim. E o que a senhora vê desse fato que ocorreu nessa escola? Qual a conclusão que a senhora tira? Microfone desligado, vereador. E com esse fato, qual a conclusão que a senhora tira do acontecido na escola municipal? Do acontecido com o senhor, do senhor toda ou da aula? Toda situação. Vamos ser mais objetivos. Então, eu vou primeiro começar pela situação do senhor. Quando eu fiquei sabendo, eu fui informada pelos inspetores, porque o diretor avisou à inspeção o que tinha acontecido, e eu não estava na CEMED. Eu, na realidade, não acreditei no que disse sobre a identidade de gênero do que tinha acontecido com o professor. Fui até a escola, conversei com o diretor sobre a situação, e ele me relatou todo o processo da sua chegada e da sua saída. O que mais? Depois eu vi o vídeo do senhor, né, falando sobre o que tinha acontecido na escola. A minha conclusão sobre isso, eu fiquei muito triste com isso. Nós tínhamos uma semana que nós tínhamos comemorado o Dia do Professor, ou menos do que isso, porque foi dia 15 de outubro, o senhor esteve na escola dia 19. Por tudo que nós vivemos da pandemia, o trabalho do professor, quem realmente conheceu o trabalho do professor, viu que foi um trabalho muito árduo. Cada professor levou para sua casa, no ensino remoto, a escola. Ele levou todos os pais e todos os alunos para sua casa. Professor, eu estou perguntando sobre o fato. Eu vou Só falar. Pode falar sobre isso? Posso. Não, porque a senhora está contornando. Não. Assim, Se você ser mais quiser objetivo esperar, na pergunta, por favor. Eu gosto de contextualizar. Se você puder me permitir, o senhor puder me permitir, perdão. É o presidente que pode permitir. Presidente, o senhor me permite a contextualizar? Eu peço as perguntas e que a senhora responda. Vamos ter objetivos. O vereador fará as perguntas e a senhora responda ao questionamento do vereador. Então, assim como foi feito até agora, né? Todos os vereadores perguntaram de demais assuntos. Sim, presidente, estou pedindo só para esse objetivo. Tá? Isso. Então, toda essa vida que o professor teve dentro da época da pandemia, me chocou muito a forma como foi tratada a escola e o professor. E eu fui verificar, como o senhor disse nas redes, o que tinha realmente acontecido dentro da escola e toda a situação da aula do professor. E aí eu conversei com o diretor, conversei com o professor, com a supervisora, tive acesso
a a aula, o cronograma, as atividades, tudo que foi feito. Então, em si, vendo e tendo em minhas mãos o que foi repassado em sala, a minha tristeza, sim, que essa casa já disse, né, da sua atitude. Então, diante disso, do que eu vi lá, eu não comprovei nada do que o senhor disse. Isso aí, a senhora foi constatar antes ou depois daquela nota de esclarecimento da secretaria? Antes. Antes da secretaria? Tanto é que, para eu fazer aquele relato, que foi segundo o que me foi me passado, eu tinha que ter as informações da escola. Tá, tudo bem. Aquela nota aconteceu após o fato que o senhor esteve e foi relatado pela escola. A única palavra que teve lá que não estava escrito segundo a direção da escola, né, do relato, aquilo foi tudo após a sua ida lá. Não poderia ter acontecido aquela nota antes. Eu acho que não teve tempo hábil para a senhora conferir logo isso, porque, dado o tempo da publicação do vídeo, da emissão da nota de esclarecimento da secretaria, não teve tempo para ver realmente o que aconteceu na escola e depois fazer a nota de esclarecimento. E pior, a senhora não acha que seria, digamos, um erro fazer uma nota de esclarecimento sem escutar ambas as partes? Em momento nenhum, a Secretaria de Educação entrou em contato comigo para saber o que fui fazer, o que falei. Presidente, eu peço a todos que cada um possa se manifestar, os aplausos, as vaias, não é momento e nem lugar para isso, né? Então vamos ouvir tanto o vereador, ouvir a secretária e demais vereadores que quiserem fazer os seus questionamentos. Então, um comunicado de uma secretaria de ensino, né, educação, fazer uma nota de esclarecimento daquela sem escutar a outra parte, eu acho que seria um erro grave, né? E não teve a procura realmente por parte da secretaria comigo, no meu gabinete, para saber realmente o que nós fomos fazer lá. Então, após isso, eu pergunto a você, posso chamar de vocês, Vossa Senhoria, né? Também que o pessoal aqui tem um pronome de tratamento. Pergunto a Vossa Senhoria, o prefeito Falcão, ele teve conhecimento dessa nota de esclarecimento? Sim. Com licença, presidente. Eu não estou... Presidente, por favor, estou com a palavra. Posso fazer uma parte? Acho que está fugindo. A parte, se o vereador permitir, Beth. Mas o senhor é o presidente da casa. Não, mas a parte, ele está falando. A palavra está com ele. Depois eu passo a palavra para a senhora. Tá bom, obrigado. Então, após mostrar essa nota de esclarecimento ao prefeito Falcão, vocês chegaram a algum entendimento, alguma conclusão? Qual que é o posicionamento do prefeito Falcão em relação a isso? Vossa Excelência, com todo o respeito que eu tenho ao senhor, eu fui convocada aqui para falar da grade. Não me importo de forma alguma de responder nenhuma pergunta e não em momento algum. A senhora é uma pessoa pública agora. Eu estou falando. A senhora é uma pessoa pública. A senhora pode dar esclarecimento sobre o que a gente pediu. Eu pediria o seguinte, que cada um fale, não interrompa o outro. O vereador fale, a secretária, passarei a palavra à professora Beth. O mais importante aqui, a meu ver, é a gente discutirmos a educação. Respondo qualquer pergunta que o senhor quiser, mas neste momento agora, para o que eu fui convocada aqui pelo senhor, eu não estou vendo ainda sentido dentro das suas perguntas do que foi chamado para eu falar aqui sobre a grade curricular. Pelo menos é o que eu recebi do senhor. A senhora, então, trouxe a grade curricular para mostrar Sim. onde que aquele ensino é mostrado? Sim. Estou aqui esperando a pergunta do senhor. Aqui. Foi a primeira pergunta, professora secretária. Foi a primeira pergunta feita. Eu trouxe aqui o livro do 9º ano, da qual estava sendo passado a aula sobre ideologia de gênero, e aqui não se encontra nada
do que foi passado na sala de aula. Então, onde que está o erro? É aqui no livro ou é lá na sala de aula? Tá? Voltando um pouco aqui na nota de esclarecimento, porque isso se trata sim de educação, porque estava dentro de uma sala de aula, o professor, um trecho da nota de esclarecimento, o professor foi chamado e, em conversa com o vereador, explicou que o conteúdo ministrado trata do sistema reprodutor masculino e feminino, ensinamento padrão para o 9º ano do ensino fundamental, portanto, não foi abordada a ideologia de gênero. Vou fazer outra pergunta, aí a senhora me responde. A senhora escutou o áudio que foi gravado na sala de aula? Uhum. E a senhora acha que ainda não teve ideologia de gênero na sala de aula? Absoluta certeza, cientificamente comprovado pela aula. Aqui não importa. Então, tá, desculpa, pode terminar. Aqui não importa a minha opinião. Nós estamos aqui analisando o quadro. Como não? A senhora é secretária de educação, não importa a sua opinião? A nossa Vou pedir novamente, para que não se manifestem. Cada um tem um momento de sua fala. A senhora é secretária Vossa de Excelência, educação ou eu não? não- Não importa a opinião? Vossa Excelência, Sim. eu não sei o que o senhor entende de opinião, mas a opinião agora, tanto o meu lado como o lado do senhor... Deixa eu terminar. O lado do senhor agora, ele pouco importa. Opinião, que é diferente de argumento, que é o que a gente ensina na sala de aula. Eu tenho aqui dados comprovados cientificamente e dentro de todo um estudo de uma grade. Então, a minha opinião, ela tem que ser argumento em cima do que é feito dentro de uma sala de aula. A nota de esclarecimento, opinião de quem, então? Se não é a sua. É porque o senhor está misturando tanto a Não. grade quanto o currículo. Sinto muito, mas não estou misturando. Tá bom? Então, explique melhor, por Eu favor. vou finalizar, já estou quase finalizando. Segundo trecho, eu achei uma parte grave também, ter feito isso sem me consultar, sem me ouvir, né? O que eu fui lá fazer. Diz o seguinte: mediante discurso alterado do vereador e do seu assessor, o diretor esclareceu que não autorizaria a entrada do vereador em sala de aula para discursar contra a favor de nenhum tema. Primeiro, só para esclarecer, já que a senhora não teve oportunidade, ou a secretaria ver comigo, saber sobre a minha versão, eu estive lá a partir de uma denúncia de um pai de um aluno. Eu pedi ao diretor, que inclusive está aí, né, pedi ao diretor para... Cheguei lá, ele me recebeu educadamente, fui muito educado com ele também, entrei na sala dele, conversamos sobre outros assuntos, até que nós chegamos no tema. Tá? Pedi a ele que eu autorizasse a minha ida, já havia passado o portão, pedi que autorizasse a minha ida à sala de aula. Ele não autorizou, né? Falou que não autorizaria. Então, tudo bem, vou registrar um boletim de ocorrência, porque estou sendo impedido de exercer meu cargo. O diretor queria chamar até o Cabo Batista para fazer BO. Não sei se o Cabo Batista ainda faz boletim de ocorrência, né? Acabou que eu mesmo chamei o policial militar para fazer o BO. Inclusive, aí encerrou o caso aí, tá bom? Então, em momento nenhum, eu fui alterado. A senhora gostaria de... Eu acho que seria interessante, se a senhora teria a vontade também, né? Eu acho que se desculpar por essa situação, só um minutinho, gente. Por essa situação, porque foi indigesta, sim, né? E não só a Secretaria de Educação, que é um braço da prefeitura, né? um órgão, digamos assim como a Comissão de Educação daqui também não me procurou para saber sobre os fatos que aconteceram, né? na escola, para ter minha versão, embasar o que eles fariam depois. Uhum. Não me procuraram. Inclusive, fiquei sabendo da nota de repúdio através da imprensa. Eu que sou o suplente da Comissão de Educação, eu achei isso um ato muito falho, né? E fica à vontade para falar mais alguma coisa, depois eu quero só fazer uma conclusão, presidente, e eu retiro o meu tempo de orador, tá bom? Quer fazer algum comentário? O senhor acabou de dizer que vai fazer a conclusão? Vai fazer? Não.
A senhora quer falar sobre isso que eu falei, depois eu quero fazer a conclusão. Ah, sim. Quando o senhor disse, né, de não ir até o senhor, qualquer problema que tem na educação, qualquer problema que tem na cidade, nós todos aqui, tanto vereadores como a parte da CEMED, nós temos nossas, vamos dizer assim, o que a gente tem que fazer dentro do nosso cargo? O que é pedido para nós fazermos? Então, quanto a isso, igual o senhor disse que eu não procurei o senhor, quando o senhor disse que recebeu uma denúncia, o certo seria o senhor ir à CEMED. Nós temos um grupo de inspetores especialistas a fazer essa investigação, esse olhar para dentro da sala de aula. A sala de aula já foi, por muito longos anos, a caixa preta da escola. Ninguém podia analisar a sala de aula. Hoje não. Hoje nós temos o supervisor, nós temos o diretor, todo um trabalho junto com o professor para a questão da aprendizagem. Como o senhor, Eliane, por favor. Eu vou me ater e ser extremamente resumida, viu, presidente, para chegar no que ele disse. Pode começar, por favor. Nós temos um histórico. O professor, ele não dá o que ele quer. Cada conteúdo na sala de aula levou anos a ser construído para chegar até lá e iniciou a primeira vez para falar em conteúdos mínimos, conteúdos básicos, na na Constituição de 1988. Eu gostaria, continua, por favor, eu vou ser bastante rápida. Depois nós tivemos a Lei de Diretrizes e Bases, em 1996. Isso tudo, estudo por equipes especialistas, cientificamente estudando cada coisa dentro da sala de aula. O próximo, depois, foi os Parâmetros Curriculares Nacionais, que foi a primeira vez que se falou em prática pedagógica. Só porque os PCNs, ele não orientava, vamos dizer assim, adequadamente, para o professor ir para a sala de aula. Era algo muito macro, falando de prática pedagógica. Depois, Minas Gerais sempre esteve à frente na educação. Isso eu tenho o maior prazer de dizer que Minas Gerais ela supera os demais estados. Em 2006, nós tivemos o CBC, quando começa a falar dos conteúdos. Próximo, Eliana, eu vou ser mais rápida. E depois, em 2013, nós tivemos as diretrizes curriculares. Depois disso, dos currículos, nós tivemos o Plano Nacional da Educação. E aí, bem distante, pode ir, Eliana, depois de todo um trabalho, depois de toda uma pesquisa, veio o próximo, que foi a base. A primeira vez que se falou, lá atrás, é constituído dentro da base. Então, o que é a base? A base é uma lei, é normativa, é um mínimo que o aluno lá do Nordeste e do Sul tem que ter. Então, saber ler, saber as 4 operações é igual tanto lá no Nordeste quanto no Sul. Então, nós tivemos uma base. Com isso, a base serviu para o currículo. Passa, Eliana. Aí nós tivemos o currículo referencial de Minas, que nós tivemos um grupo nós tivemos um grupo aí, mas não foi apenas uma equipe. O Estado de Minas inteiro trabalhou nele, assim como foi a BNCC, que teve também o dia D, nós também tivemos aí. Tudo que é colocado dentro de uma sala de aula de competências e habilidades está no currículo. Então, o currículo aí, ele é seguido. Próximo, Eliana. Ele tem também, aqui na nossa cidade, nós aderimos eles em 2020. Então, ele é quase que um bebê para as escolas municipais, no sentido da sistematização. Então, um professor, para dar aula, ele tem que ter a base do BNCC, ele tem que ter o currículo de referência de Minas, tem que estar dentro do PPP, que é um outro trabalho, que é o plano de curso, que são, o que é o plano de curso? Eu ter todas as disciplinas ali com o seu conteúdo. Para chegar no plano de aula na sala de aula, que é discutido na escola. Próximo, Eliana. O senhor não vai encontrar esse conteúdo no 8º ano, não. Isso eu concordo com o senhor. Aí, o que o senhor mostrou aí agora, que foi o livro do 9º ano, por que o senhor não vai encontrar? Porque foi exigido do professor, no Volta às Aulas agora, que ele unisse o conteúdo de 2020 com o conteúdo de 2021. Então, o senhor não vai encontrar no 9º ano.
O professor teve que se virar, e eu falo se virar num bom sentido, por favor, para, na sala de aula, ele unir tanto o conteúdo de 2020 com 2021. Por quê? Porque quando os alunos chegaram à sala de aula, o professor teve que fazer sondagem. Essa sondagem, quais são os conteúdos que eu preciso, que foi dado no remoto, que agora no presencial eu mostro, tem a diagnóstica, que eu vejo o que ele precisa. O aluno, o professor, ele precisa unir esses dois, daquele grupo que não teve no presencial e nem no remoto, ou muitos que nem participaram, dentro do 21, no ano de 2021. Então, esse conteúdo é de 2020, do 8º ano, que ele, nesse momento agora, trabalhando em sala de aula, outros conteúdos que talvez fossem pré-requisito, no caso desse aí, para outros, ele deu. Então, realmente, o senhor não vai encontrar. Se eu pegar o livro do 8º ano, eu vou encontrar, então, sim, o que foi passado na sala de aula? Nós temos as atividades. Tá, dentro da sala de aula, nós temos os conteúdos essenciais e complementares. Dentro de um conteúdo, o que é feito dentro do plano de curso, ele vai muito além do que um livro didático. O livro didático nosso, ele é só um meio. O que segue a gente é o currículo de Minas, não é o livro didático. O livro didático, por muitos anos, ele foi o norte do professor em sala de aula. Hoje não, hoje é o currículo. Então, agora, o que não tem no livro didático, o professor tem que fazer a mais. O livro didático não é o currículo de Minas que ele tem que seguir. Ele tem que seguir o currículo de Minas. Então, o que não tiver no livro didático, ele tem que planejar a aula. Então, eu não posso dizer para o senhor que está lá no livro do 8º ano. Por quê? Porque cada livro didático ele vai abordar um assunto de uma forma diferenciada. Agora, eu posso ter certeza para o senhor, o que tem no currículo foi o que o professor deu na sala de aula, não no livro didático, entendeu? Tudo bem. Para finalizar, sabe por que não está no livro? Porque não pode chegar aos pais. Os pais não podem ter acesso ao conteúdo que foi passado. Eu duvido que colocaria a aula que foi passada no áudio vazado nos materiais do livro. Eu duvido. E, inclusive, nós já estamos conversando com alguns pais de alunos que alguns alunos, né, relataram aos seus pais, eles nos procuraram depois desse episódio, de que não só nessa escola, mas em outra também, houve ordem, digamos assim, do diretor ou de outras pessoas, não me passaram precisamente, a gente está levantando essas informações, para que em caso de algum incômodo, situações indesejáveis, não levar até os pais. Então, estão querendo tirar também a parte do ensino, da educação, dos pais. Senhor presidente, finalizar aqui, é o seguinte: educação brasileira está em último do ranking de competitividade. O Brasil tem 11 milhões de analfabetos e ainda há 38 milhões de analfabetos funcionais. O que eu quero dizer com isso? Né? Passa-se ano após ano e o Brasil fica na rabeira dos países em nível de escolaridade, né? Mas assim, por que a gente chega nesse ponto? Será que a metodologia está certa? Será que o que é passado na sala para os alunos está correto? Em algumas sim, mas em outras não. Eu creio nisso, né? Então, assim, eu vou até discordar um pouco do colega vereador Vicente, onde ele diz que falta investimento, mas não. Se vocês pesquisarem, o Brasil é um país que mais investe em educação. O que está faltando é investir de maneira correta, aplicar a metodologia correta. Enquanto o Brasil aplica mais de 6% do PIB da economia na educação, outros países desenvolvidos, Japão, alguns da Europa, aplicam menos. E por que o ensino deles dá resultado e o nosso não? Eu creio que seja também, né, não só pela metodologia errada, mas os assuntos abordados desnecessariamente.
que não fazem parte, no meu sentido, no crescimento da pessoa naquela matéria. Tá? E a gente fica incomodado, é claro isso, eu imagino que vários colegas aqui viram o quão é grande o uso da militância dentro das escolas. Militância de esquerda. Temos aqui um exemplo claro, o diretor, é só entrar nas redes sociais, ele vai ver os posicionamentos dele. Essa semana teve um professor em Uberlândia, além de fazer militância para a ala ideológica que ele gosta, né, os partidos de esquerda, proibindo o aluno que for contra ou gostar de outro candidato participar da sala. Mas não é a escola para debater as ideias? Não é a escola que vai ter diversidade para que a gente chegue num consciente comum? Espero muito mais da educação, foi até por isso que eu entrei no início do ano, tentando participar como membro efetivo da Comissão de Educação, mas, infelizmente, não fui escolhido para casa esse ano, quem sabe aos próximos. E é isso, muito obrigado, secretária Sônia, por ter vindo, e fica à disposição aqui da casa, sempre que precisar, trazer mais informações, é muito importante. Muito obrigado. Eu que agradeço. Passa a palavra à vereadora professora Beth. Obrigada, presidente. Olha, pena, professora Sônia, que não foi possível debater profundamente sobre o currículo, né? Para explicar mais para todos, Peço desculpas, que nós. era a minha intenção. Não, mas é porque o tempo foi curto mesmo. Porque o foco, no meu entendimento, da reunião hoje seria trabalhar o currículo, né? E eu entendo também que aqui foi invertido, as coisas foram invertidas, né? Parece que Vossa Senhoria foi convidada aqui para passar por uma sabatina. Então, eu peço desculpa, senhora, tá? Por isso ter acontecido. É outro momento triste. Quanto à carta de repúdio, Vossa Excelência não foi comunicado, justamente porque o repúdio era em relação à sua atitude na escola, né? A Sônia foi assim, muito educada, muito comedida, e não falar da insatisfação de todos os professores. Concede uma parte, professora? Só uma pergunta? Não, não concedo. Tá. Outra coisa, o que foi me passado por todos os profissionais de lá, é que naquela semana, e até mesmo após, os professores, os funcionários de lá queriam ir embora. Tinha gente chorando dentro da escola. Então, assim, isso é muito triste, nós voltarmos. Isso aqui é a era, nem 60 não é, gente. Quando, por exemplo, Vossa Senhoria fala que queria ir na sala de aula, isso aí não é função nossa. Não é vereador que vai lá. Tem profissionais da educação para isso. E eu falo com vocês, colegas professores, não deixe, nem eu, que entendo um pouquinho só de educação, entrar em sala de aula de professor. Não deixe, por favor. Outra coisa, nós também não fomos comunicados, nem por Vossa Excelência, nem por ninguém, antes de fixar aquele outdoor intimidador, que aquilo era só para intimidar, entendeu? Professor, eu já te adianto que não tem nada a ver com aquilo, eu nem sabia que seria colocado. Tá bom, acredito. Eu não faço parte daquele grupo, nem sou amigo deles. Peço ao vereador Zé Luiz. Presidente, posso pedir alguma coisa? A professora Beth está com a palavra. A professora está prolongando muito. A professora está com a palavra. Ela já é a terceira vez que ela fala, e eu vou poder voltar aí e voltar também? Não, mas eu sou falante mesmo. A partir do momento que ele me cortar, o senhor é o presidente. Só para manter a ordem, tá bom? Eu te concedo a palavra depois. Deixa a professora Beth falar. Aquele outdoor intimidador, covarde, porque aquilo lá pretendia se bater. Concordo. Pretendia se bater em 3 vereadores que têm procurado fazer, sim, pela educação, e assim nós vamos continuar. Sabe que eu fiquei muito feliz? Que ele disse que ia colocar 15 outdoors na cidade. Eu, pelo menos, vi só um. Ele ficou só uma semana.
É igual eu falei, eu acho que o remédio foi tão, a dosagem foi tão forte que o efeito do remédio foi o contrário. Então, para te falar a verdade, fiquei muito feliz, porque muita gente falava comigo, falou assim, Beth do céu, não sabia que era você, não, enfim, tá. Aí, eu quero falar com vocês, colegas, professores, por favor, pelos nossos filhos e pelos nossos alunos, não vamos deixar que ninguém cale a nossa boca. Não vamos deixar que ninguém, tá, queira interferir no nosso trabalho, que, como eu disse, só quem está dentro de uma escola para saber o que se passa lá e o tanto que é difícil. Agora, eu tenho certeza, como tem a Secretaria Municipal de Educação, tem o inspetor, tem o supervisor, eles estão lá para isso, para acompanhar a aplicação do currículo, né? Então, cabe a eles olhar isso aí com atenção, né? E não a nós, vereadores. Como eu disse, eu não entendo nada de outros assuntos. Como que eu vou querer interferir numa coisa que, às vezes, por exemplo, eu não entendo? Fiquei em escola por muitos anos, mas quem sabe sobre isso aí é justamente o inspetor e o supervisor. Aí, quando a educação no país, ela realmente vem capengando há décadas, né? E por que ela vem capengando? É porque não tem foco real para a educação dos nossos governantes. Por exemplo, como que quer que a educação no Brasil seja uma educação de destaque, de ponta, onde os nossos políticos diminuem os recursos para as universidades federais? Cadê? Cadê os pensadores? Cadê aqueles que vão trabalhar futuramente? O país, o Brasil, ele não dá atenção às cabeças pensantes. Os pensantes estão indo tudo para o exterior, porque o Brasil não valoriza quem pensa. Quem pensa não pode emitir a sua opinião. Nós estamos num momento, num país, em que parece que todo mundo tem que pensar do mesmo jeito. E isso não existe. Não pode existir, graças a Deus. Outra, um país onde se diz que curso superior não é para todos. Isso é absurdo. Qual absurdo? Como que quer que um país desse se desenvolva? E também num país onde, numa semana só, à vésperas do Enem, que é o exame nacional mais importante do país, que dá oportunidade aos jovens carentes de ingressar numa faculdade federal, 37 diretores pediram demissão. Aí quer falar da educação de qualidade, o porquê que não tem? Isso aí é uma pequena prova. É uma pequena prova, tá? Enquanto o Brasil não investir realmente em educação, aí nós vamos ficar remando contra a maré, e olha que maré que é. Muito obrigada, tenho dito, para mim esse assunto morreu. Muito obrigada, presidente. Passa a palavra, vereador Zé Luiz. Presidente, pela ordem aqui da casa, eu não quero falar mais nada, porque eu já falei do meu tempo e prefiro me abster, tá bom? Muito obrigado. Passa a palavra à secretária Sônia para as considerações finais. Eu quero agradecer à casa, quero agradecer aos vereadores, quero agradecer ao pessoal da Comissão da Educação, que está do nosso lado na questão de olhar as escolas com carinho. Nós precisamos desse trabalho conjunto. Agradeço aos demais, né, sobre a questão dos pedidos, e humildemente recebo o elogio de vocês. Isso é uma grande responsabilidade para mim, e podem ter certeza que eu estou fazendo com muito carinho, fazendo o que eu gosto. Vossa Excelência José Luiz, eu me preparei muito para falar sobre o currículo para o senhor, com muito carinho. Por quê? Porque eu queria que o senhor conhecesse, porque eu acho que o conhecimento, ele transforma, e poderia olhar de uma outra forma, para nós dois juntos, com a vontade que o senhor tem,
para nós dois juntos trabalhar para o bem de Patos de Minas, que escolheu o senhor e me escolheu. Então, eu fiquei triste, vou sair triste daqui com essa parte, mas com toda sinceridade, vá à CEMED, vai conhecer nosso trabalho. Eu vou ter o maior prazer de recebê-lo, senhor lá. Presidente, muito obrigada.